Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje na nossa aula continuaremos com o caderno 5, no bloco 2 do caderno 5 de História Geral e de História Regional, tá? Quem está com o livro, quem tem o livro aí, nós estamos agora no capítulo 6, ok? Entrando no capítulo, na unidade 3, capítulo 6. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer as orientações. Cadê? As orientações da aula de hoje, ok? O que vocês precisam para a aula de hoje. Olha lá. Então, no bloco 2, né, como eu disse, a Era Napoleônica e os reflexos no cenário mundial. Então, entra no contexto da unidade 3, Era de Napoleão e as independências na América, ok? Então, nesse primeiro texto que vocês vão precisar ler para a atividade 2, a gente vai entender como é que foi que Napoleão Bonaparte chegou ao poder, ok? Sora, do que você está falando? Vamos voltar então lá atrás. Porque na última aula a gente viu a respeito do processo de independência dos Estados Unidos. Confere? O processo de independência dos Estados Unidos foi influenciado pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. Lembraram agora, né? Então a gente volta agora para a Europa, tá? Nesse contexto da Revolução Francesa, estão no pós-revolução. Após 10 anos de revolução, Napoleão Bonaparte ele vai dar um golpe, tá? Com o apoio das camadas moderadas, tá? Dos girondinos, da burguesia, com o apoio dessas camadas, tá, né? Dos girondinos, o Napoleão ele vai chegar ao poder. Mas quem era Napoleão Bonaparte? Por que ele foi escolhido para ser o líder que daria fim à Revolução e implantaria um novo governo? Napoleão Bonaparte ele era um militar. Aí ele estava se destacando bastante, olha aqui, ele estava se destacando bastante frente às expedições, às guerras, né, que foram travadas, batalhas no Egito, na Itália, tá, com os ingleses. Então, Napoleão, ele é um general, estava se destacando bastante e acabou, então, sendo apoiado por essas camadas dos girondinos, né, da burguesia, para colocar novamente a França, né, no rumo, digamos assim, né? Porque a gente tem que lembrar que antes houve o governo do Robespierre, né, que foi um governo mais, foi conhecido como período do terror, né? Então foi aquele período onde, mesmo durante a Revolução, assim, houve alguns extremismos, muita morte, então uma crise econômica também. Então, a população meio que estava desgastada e queria que a França se reestruturasse, se organizasse. Então, eles vão ver no Napoleão a oportunidade dessa estruturação, né, da França voltar a crescer. Então, Napoleão ele dissolve, tá, o diretório, né, com um golpe militar, né, podemos chamar assim, porque afinal de contas ele é um representante do exército, um general, no dia 18 de novembro. Mas aí a gente tem que lembrar do calendário revolucionário. Lembra? Quando acontece a Revolução Francesa, eles criam um novo calendário, né? Um calendário com nomes diferentes. Então, esse novembro aqui, para eles, era o mês das brumas, né? Então, é um período que foi chamado, então esse mês foi chamado de brumário, tá? E aí vai ter uma atividade para vocês fazerem uma pesquisa e falarem, entrar um pouquinho mais nesse conteúdo, tá? Então, é conhecido como o golpe do 18 Brumário, ou 18 de Brumário, tá? Que foi o dia, então, que Napoleão dissolveu o diretório, dissolveu a Assembleia e tomou posse, tá? Como cônsul. Nesse primeiro momento, ele toma posse como cônsul no sistema de consulado tripartido. Então, eram 3 cônsules, tá? Que se revisavam no poder. O Napoleão era o que tinha mais poder desses 3 cônsules, ele era o primeiro cônsul. E ele vai usar desse seu poder e dessa sua fama para ganhar o apoio da população. Então, ele faz um plebiscito, uma consulta popular, perguntando se a população gostaria que ele fosse um cônsul vitalício, um cônsul único, e a população apoia. Então, ele vira um único cônsul. E logo após, né, essa tomada de poder mais centralizada, ele já vai
parte para uma outra ideia ainda mais centralizadora, que é a ideia do império. Então, ele vai propor, então, que ele vire o imperador, ele faz um novo plebiscito, né, que ele se autoproclama imperador da França e inicia, então, um projeto de expansão territorial, tá? Porque o império, né, ele também traz essa questão da expansão, de dominar outros territórios, anexando esses territórios ao seu país, formar um grande império. E Napoleão, então, passa a ser o imperador da França a partir de 1799 e vai ficar lá até 1815, tá? Então, Napoleão e o seu exército, né, por esse império napoleônico, então esse exército, junto com Napoleão, vão travar várias batalhas, né, para principalmente diminuir também o poder da Inglaterra. A Inglaterra era muito forte nesse período, era uma grande potência marítima, econômica, militar também. E aí o Napoleão queria diminuir o poder desse país, certo? E aí, com as ações que Napoleão vai implantar para tentar barrar o crescimento da Inglaterra, ele vai acabar influenciando na história do nosso país, que é o que a gente vai ver lá no conteúdo de história regional, tá? Por enquanto, foca aqui. Então, Napoleão, ele vai governar, tá? Ele vai de uma maneira despótica, tá? De uma maneira autoritária. Então, no princípio, aquela revolução que teve como objetivo tirar um rei absolutista do poder, né? Dar mais poder à população, acabou que teve uma regressão aí. Porque volta a ter um líder autoritário no poder, né? Governando de maneira despótica. Isso quer dizer o quê? Que só ele manda, tá? E, bom, apesar desse despotismo, ele mantém algumas conquistas da Revolução Francesa, né? Tem algumas ações positivas no seu governo, ok? Mas ele foi visto, sim, como um líder absolutista, tá? Um líder despótico. Bom, finalizada a leitura desse texto, tá? Aí aqui no finalzinho do texto ele faz, né, breve fechamento do final do seu governo, né? Então, ele acaba tendo fracassos militares, então perde algumas batalhas. A primeira delas é na Rússia. E aí, a partir dessa primeira derrota na Rússia, ele passa a sofrer uma série de outras derrotas que acabam levando, né, ao fim do seu governo, ok? E aí, no livro, gostaria que vocês usassem também o livro, né, fossem lá para fazer essa pesquisa, para lerem mais do conteúdo, tá? Na página 83, na página 84, aprofunda um pouco mais nessas batalhas, tá? Na derrota dele para a Rússia, primeiramente, e aí depois até a chegada do seu governo de 100 dias, quando ele volta para a França, tenta governar novamente. Então, deem uma lida para vocês se aprofundarem nesse conteúdo, ok? Após a leitura do texto, vocês vão responder as questões de 1 a 6 no caderno. Então, identifiquem bem a questão, tá? Coloca lá bloco 2, tá? Caderno 5, história geral, questão 1, questão 2, 3, 4, 5. Dessa maneira, quando você me enviar a foto dessa atividade, eu sei o que é que você está me mandando, tá bom? Senão eu fico perdido, não sei o que tem que dar baixo quando você manda. Então, coloca lá a identificação. Questão 1. Resume 2 frases a ideia central do texto. Questão do ideia central, qual é a ideia central, né? Então, a gente está falando sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Questão 2, pesquise e explique o que foi o golpe do 18 Brumário. Então, aqui vocês vão entender melhor essa questão do mês, né? Do mês Brumário, mês das Brumas, por que trocou o nome, por que tem outro calendário, e aí, por que Napoleão deu um golpe, né? Então, quero que vocês façam essa explicação. Questão 3. Em sua opinião, a subida de Napoleão Bonaparte ao poder significou um retrocesso no processo revolucionário? Justifique sua resposta. Então, ele retrocedeu o processo revolucionário? O que é isso, professor? O processo revolucionário da Revolução Francesa, as conquistas da Revolução Francesa. Houve um retrocesso, né? O jeito como Napoleão governou, as imposições, as medidas, o que ele manteve, o que ele não manteve, ok? Questão 4. Qual era o interesse da alta burguesia em apoiar o exército militar francês? Então, são aqueles grupos que a gente viu, né? Os girondinos, a alta burguesia. Por que eles apoiaram o exército para dar um golpe? O que eles queriam com isso? Questão 5. Porque o regime consulado implantado por Napoleão Bonaparte era considerado como uma ditadura disfarçada? Está no texto também, dei uma lida.
Questão 6. Como Napoleão Bonaparte se tornou imperador, mesmo após as lutas revolucionárias, para eliminar um regime absolutista? Tá? Como ele chegou até lá, mesmo com a população sendo lutada, né? Para tirar o regime absolutista do poder. Ok? Bom, agora, depois a gente vai, na semana que vem, né? Entrar mais aqui no contexto, aprofundar um pouquinho mais no contexto das políticas do Napoleão Bonaparte, tá? Agora, história regional. Como eu disse, a gente vai ver um pouquinho como estava a colônia, como estava o Brasil nesse período. Na semana passada, então, a gente viu a respeito da crise colonial, né? E dos processos de independência que a começar a se fortalecer no Brasil a partir de várias revoltas coloniais, várias revoltas que estavam acontecendo. Várias revoltas que estavam acontecendo aqui. Ai, sumiu tudo. Que estavam acontecendo aqui na colônia, tá? E aí, nesse período, a gente vai ter, como eu disse, Napoleão, né, as ações de Napoleão vão impactar na história do Brasil indiretamente. Claro que ele não, no momento algum, pensou que, né, as suas ações teriam alguma relevância para o contexto dessa colônia, o Brasil ainda é colônia, mas sim, tá, tiveram. Então, só para adentrar esse conteúdo, né, a gente vai falar aqui, nessa parte da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, já faz uma introdução para a aula que vem, porque na aula que vem, no bloco 3, a gente vai ver sobre a chegada da família real no Brasil. Então, como eu disse, né, aí sim a influência do Napoleão Bonaparte, olha lá, aqui, tá? Mas por enquanto ainda não. Por enquanto a gente volta aqui para o conteúdo, tá? Dessas revoltas coloniais. Então, tem duas revoltas coloniais, houveram várias, a gente viu, mas tem duas que são bem, assim, bem trabalhadas, bem importantes, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, tá? A Inconfidência Mineira, ela é bem presente na historiografia, na história do Brasil, né, no imaginário da população, principalmente por conta da imagem do Tiradentes. Então, se construiu uma imagem do Tiradentes de uma maneira assim que ele ficou muito conhecido como um grande mártir, como um líder, né? Como um herói que lutou pela independência do Brasil, ok? Não foi? Sim, ele foi. Foi realmente responsável também, né, por essa luta pela independência, né? Foi um dos representantes da Inconfidência Mineira, um dos articuladores. Mas ele não era o único que estava lutando por isso. A gente viu que houveram várias revoltas, né? Estavam acontecendo várias revoltas que queriam diminuir a influência de Portugal na colônia, né? Queriam mais liberdade, queriam essa independência. Por quê? Porque esses ideais unidos estavam chegando aqui. Então, aquele mesmo ideal que levou à Revolução Francesa, que levou à independência dos Estados Unidos, à independência do Haiti, à independência de vários países da América Latina nesse período, ela também vai chegar no Brasil. Então, assim, não é que o Tiradentes tirou tudo da cabeça dele e falou, vou libertar o Brasil, tá? Ele participou do processo. Porém, ele foi, né, aqui na Inconfidência Mineira, ele foi o único punido. E ele teve uma punição exemplar. Ele foi morto, esquartejado, morto enforcado em praça pública, esquartejado, então todas as suas partes cortadas, todo o seu corpo cortado, e o corpo dele foi espalhado pelas entradas da cidade, a cabeça ficou na praça central e o resto do corpo espalhado pelas entradas da cidade. Por quê? Era uma maneira de mandar um aviso da coroa, do exército mesmo, né, da coroa mandar um aviso. Ó, isso que acontece com quem se coloca no caminho, né, de Portugal. Então, a punição dele foi exemplar. Então, ele foi o único revolucionário punido aqui na Inconfidência Mineira, com a morte, sim. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um processo elitista, tá? A Inconfidência Mineira, ela não é um movimento popular, tá? É um movimento das elites. As elites que não queriam, cadê? Que não queriam pagar impostos. Cadê? Olha lá. Qual que era o motivo, tá? Assim, o motivo não, mas o estopim direto da Inconfidência Mineira era a derrama, a prática da derrama. Então, Portugal estava ameaçando a Minas Gerais, né, os ricos, a elite, os nobres ali, que trabalhavam com mineração, que tinham muito dinheiro, estavam ameaçando cobrar impostos atrasados. E a gente sabe que, durante esse período, tudo que eles podiam fazer para evitar pagar os impostos, para, né, dar aquele jeitinho, que infelizmente ficou como jeitinho brasileiro, eles faziam.
E aí Portugal ameaça, então, a coroa ameaça cobrar esses impostos atrasados, com isso aqui, ó, a derrama, então derrama e cobrança de impostos atrasados. E essa pressão portuguesa, né, com esses impostos, com essas práticas de controle, vão levar, então, a esse movimento se organizar com membros da elite. E aí o Tiradentes não era membro da elite, né? Ele era um alferes, então ele era um militar de baixa patente. E aí então, acabaram pegando ele para bode expiatório, né, como dizem, foi pego como bode expiatório para que sua morte fosse exemplar, como eu disse, tá bom? Então aqui, faço uma leitura do texto, tá? Na verdade é bem resumido, né? Um textinho. Deixa eu ver onde que tá no livro de vocês. Página 107, tá? 107, 108, a gente tem a Conjuração Baiana. E na página 110, a Conjuração Mineira. E na página 110, a Conjuração Baiana. Então, dei uma lida também para poder aprofundar um pouquinho mais, tá? Entender um pouquinho melhor. Depois vocês vão fazer as atividades. Questão 1, bem tranquilo, tá? De preencher os espaços. Podemos afirmar que a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, aqui é o lugar, tá? Ocorreu onde? Em 1799, foi resultado tá? Dos pais ideais, tá? E da decretação de qual imposto foi decretado, para ser cobrado, além das influências dos ideais de qual movimento. Aí então, vocês conseguem tirar desse textinho aqui mesmo. Questão 2. Entre os planos dos inconfidentes, podemos citar, a gente vai eleger uma alternativa correta. Tá? Quais dessas alternativas têm ligação com os planos dos inconfidentes, dos revolucionários da Inconfidência Mineira? Questão 3. Sobre a Inconfidência Mineira, não podemos afirmar qual delas está errada, então, não faz parte da Inconfidência Mineira. E na 4, descreva a imagem acima. Eu vou mandar para vocês um vídeo, tá? Mais voltado à questão da arte mesmo, então uma análise artística, mas que explica de uma maneira bem legal a composição dessa obra aqui, da Tiradentes Esquartejado, de Pedro Américo. Pedro Américo, tá? E aí, né, vocês vão fazer, descrever o que vocês veem nessa imagem e a sua opinião, por que Tiradentes foi executado. Questão 4, a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates. Então, entra nesse mesmo contexto, tá? Entra nesse período da crise do sistema colonial. E aí, os mineiros lutando para ter também, ó, com influência dos ideais iluministas. E por conta da retração da economia baiana. Porque lembra que Salvador antes era a sede, né, do governo, era a capital do Brasil. E aí, depois, quando a família portuguesa chega aqui, deixa de ser, então, o Rio de Janeiro passa a ser a sede, os aumentos dos preços também. Então, vários fatores influenciaram esse movimento da Conjuração Baiana, que também queria a independência, tá bom? A independência da Bahia, a independência da colônia. Bom, aqui a gente tem os líderes, tá? Os objetivos, que é a instalação da república, fim dos privilégios, igualdade de raça, cor, abolição da escravidão. Então, nesse movimento aqui, a gente tem uma participação bem grande também além dos comerciantes, dos alfaiates, a gente tem uma participação grande dos escravizados, tá? De africanos escravizados e de africanos libertos também, tá? Aí, após a leitura do texto, e aí, como eu falei, né, complementos que vocês podem encontrar na página 110 do livro de vocês. E aí vocês vão responder a atividade 1, 2 e 3. Questão 1, entre os motivos da Conjuração Baiana, ou o outro nome que ela recebe, podemos citar a influência das ideias. Quais ideias, tá? Retração do quê? Aumento, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo para vocês preencherem com as palavras que vocês acham aqui. Questão 2, cite 3 participantes da Conjuração Baiana. Então, quem foram, né, os líderes, tá? Os grupos que participaram. E a 3, o que a Conjuração Baiana defendia? Que é aqueles queijos. Certo, gente? Bom, por hoje é só, tá? Eu vou continuar fazendo a interação lá no grupo do WhatsApp. Se precisarem de ajuda, entrem em contato. Se o grupo já estiver fechado, se estar fora do horário, manda mensagem no particular, que assim que eu puder eu respondo, tá? Mas não deixem de se comunicar, não deixem de dar uma devolutiva das atividades de vocês.
porque às vezes ainda não consegui terminar a atividade, mas está fazendo. Então, manda uma mensagem, professora, calma aí que eu tô fazendo, já vou mandar, espera aí, tá bom? Para eu poder ter uma devolutiva de vocês, saber que vocês estão aí, estão fazendo, tá? E que as coisas estão caminhando e dando certo. É isso, gente. Bom, até semana que vem, então. Tchau, tchau.